Bom, inicialmente eu devo dizer que o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que impacta realmente, como vocês mesmos já sabem, toda a nossa vida, desde a nossa vida pessoal até o trabalho. E a repercussão que ela teve foi uma repercussão que nunca a gente esperava que atingisse a proporção que atingiu, né? E é uma doença infecciosa, como se sabe, causada por um vírus. O vírus, a gente pode dizer que é um agente infeccioso que é muito diferente da maioria dos que a gente conhece. Por quê? Porque o vírus ele é um agente infeccioso que ele não tem a característica de ser um organismo vivo propriamente. Ou seja, ele, para sobreviver, para subsistir no meio ambiente e para se multiplicar, ele precisa parasitar o organismo vivo. Descobri aqui sobre o vírus, como qualquer organismo parasita intracelular, ele disponibiliza o material genético dele, que caracteriza ele como ser, né? Ele multiplica esse material dentro do organismo vivo a partir das próprias substâncias que esse organismo oferece para ele. Então, tratar de uma infecção por vírus necessita a gente compreender como é que esse vírus age, aonde ele se localiza e como é que o nosso organismo reage. Para tratar da saúde do trabalhador, você tem que conhecer a característica desse agente e pensar no trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho e, como vocês mesmos já falaram, no trajeto para o trabalho e na volta do trabalho para casa. Então, vamos começar pelo seguinte: entender como é ser esse agente infeccioso, alguma coisa sobre ele. O vírus que causa a Covid-19, ele já era conhecido, ele pertence a uma família de vírus chamada coronaviridae. O coronavírus, ele tem esse nome por causa desse aspecto espiculado da superfície, né, que semelha-se a uma coroa solar. Ele é um vírus cujo material genético é o RNA, ele tem uma dimensão de 10 a menos 12 metros, portanto, é um vírus que é infeccioso, principalmente no aparelho respiratório, e ele foi conhecido por ter causado surtos de doenças respiratórias com alguns casos graves. Esses surtos maiores aconteceram nos anos 2002 e em 2003, na China e no Oriente Médio. Achava-se, quando se descobriu aqueles casos iniciais do coronavírus em Wuhan, na China, em 2019, em dezembro de 2019, que fosse esse mesmo vírus, porque ele causou, nesses surtos na China e no Oriente Médio anteriormente, casos de angústia respiratória, síndrome de angústia respiratória grave. Mas descobriu-se que a constituição dele não era a mesma, se assemelhava muito, mas era um outro tipo de vírus. Quando se começou a investigar, naqueles casos iniciais que foram hospitalizados em Wuhan, a origem dessas pessoas contaminadas, descobriu-se que havia um aspecto em comum. Elas haviam frequentado um mercado de animais que havia na cidade. Inclusive, que o contato com esses animais foi o que disseminou a infecção naquela época. E aí descobriu-se depois que era uma doença respiratória, mas tinha outras características. Isso se descobriu com o tempo. Para vocês terem uma ideia, essa doença ela se disseminou rapidamente. Descobriu-se que o mecanismo de transmissão da Covid-19 é
o material infectante que vem a partir das gotículas de secreção do aparelho respiratório, que são expulsas na tosse, nos espirros, ou até mesmo na fala. E esse material, ao entrar em contato com as mucosas dos olhos, da boca e do nariz, são as portas de entrada desse vírus no organismo. Como achou-se inicialmente que os animais eram os reservatórios potenciais desse vírus no meio ambiente, e sabe-se que sim, existem alguns animais, como alguns roedores silvestres, morcegos, achou-se que era necessário fechar o mercado, por exemplo, lá na China, para evitar que continuasse a haver a contaminação. Mas a doença começou a se espalhar de humanos para humanos, e rapidamente. Então, sabe-se que o principal mecanismo de transmissão da Covid é o contato pessoa a pessoa, pessoas que têm o vírus, infectam as outras com esse material infectante que expulsa-se ou na tosse, ou nos espirros, ou mesmo na fala. Numa distância que, no máximo, chegou-se à conclusão disso, é de 2 metros. Então, de 1,5 metro a 2 metros, dependendo da intensidade com que a pessoa fala, ou espirra, ou tosse, esse material é infectante. Contato dessas gotículas com objetos pode fazer com que esses materiais sejam infectantes também. Se a pessoa entrar em contato, então, com as mãos, ela pode entrar em contato com essas secreções que contaminam esses objetos e trazer esse material infectante até os olhos, nariz ou boca. São esses os principais mecanismos de transmissão da doença. Então, todo o cuidado que se tomou a partir de então visa a você fazer uma barreira entre o material infectante e a pessoa que vai ser o alvo da infecção. Essa pandemia, ela se espalhou rapidamente de tal maneira que, em 1 mês, a partir de janeiro de 2020, ela se espalhou pela Ásia, pela Europa e pela América do Norte. A Organização Mundial de Saúde prestou atenção a partir da notificação que a China fez dos casos iniciais de Wuhan e declarou, depois de pouco mais de 2 meses, que essa infecção, essa doença infecciosa, era já uma pandemia. Ela atingiu praticamente todo mundo. O primeiro caso aqui no Brasil só aconteceu em fevereiro de 2020, mas até essa época já circulava a doença por quase todos os países do mundo. Em julho de 2020, mês que nós estamos, são mais de 10 milhões de casos confirmados e no Brasil já são mais de 1.600.000. Então, não é uma doença que simplesmente a gente pode considerar uma doença infecciosa comum. É uma doença que tem uma alta taxa de transmissibilidade e se espalhou rapidamente. E se espalhou, como a gente diz, a doença ela só acontece em condições que a gente abre a ela acontecer. E as providências que foram tomadas no mundo todo, a gente já sabe, foram as restrições de circulação das pessoas. Então, fecharam-se fronteiras, isolaram-se, distanciaram-se as pessoas em cada um dos países, em intensidade maior ou menor, restringiram-se as atividades econômicas não essenciais para evitar que a circulação das pessoas causasse essa transmissão. Ampliou-se a capacidade do sistema de atendimento à saúde com o objetivo de fazer com que houvesse condições nos casos mais graves, e esses casos começaram a acontecer em escalas variáveis conforme a característica de cada país. Esses sistemas de saúde foram preparados, tentou-se preparar que eles assimilassem a demanda que eles iriam ter. Viu-se que nenhum sistema de saúde estava preparado. Até mesmo aqui no nosso país, onde, diferentemente de outros, nós temos
como o Tomás mesmo falou, nós temos uma característica. Nós temos um sistema descentralizado com várias áreas de atenção, com complexidade diferente. Mesmo nós não estávamos preparados para isso. E isso impactou e foi impactando, logicamente, não só a economia, em seus diversos aspectos, em diversas atividades, mas também o nosso sistema de saúde. E a preocupação sempre é essa. Para você ter um controle da situação, você tem que pensar na saúde, na economia, mas principalmente na saúde, porque a disseminação é muito rápida. E essa disseminação, como a gente sabe, ela inicialmente aconteceu pela migração de pessoas infectadas. Então, as restrições em relação a fechamento de fronteiras e cancelamento de voos e de viagens entre os países objetivou exatamente isso, fazer com que houvesse uma obstrução na chegada de novas pessoas que tornasse a transmissibilidade cada vez intensamente maior. Por ser uma doença respiratória, prestou-se atenção quais eram os sinais e os sintomas que as pessoas mais apresentavam. A Covid-19, assim como a infecção causada por outros coronavírus e outros vírus respiratórios, ela é uma infecção que se assemelha muito de vírus para vírus. Então, não existe uma característica que diferencie muito, inicialmente, a infecção pelo coronavírus. Tanto é que as formas mais brandas, elas se assemelham muito a um resfriado comum. Então, a maioria dos casos, inclusive, são casos que não têm sintomas importantes, sintomas que comprometem o estado geral da pessoa. Então, principalmente a febre, a coriza, a tosse, dor de garganta, são sintomas que muitas vezes você encontra em resfriados, em gripes e outras infecções respiratórias comuns. Mas o que diferencia e diferenciou a evolução da infecção pelo coronavírus é a fase onde a pessoa começa a ter muita prostração, dores musculares e principalmente a falta de ar. Esse é esse grande diferencial. A doença, apesar de respiratória, ela tem uma evolução rápida. Então, os sintomas iniciais, acredita-se que o período de incubação, desde a infecção até você ter os sintomas iniciais, seja de 3 a 5 dias, depois de uma semana, você começa a ter sintomas com mais intensidade e pode rapidamente evoluir para um quadro respiratório, um comprometimento respiratório importante. A falta de ar é um sintoma que já indica uma gravidade dessa doença. E descobriu-se, na evolução desses pacientes, nos diversos serviços de saúde, que existiam outros sintomas que sugeriam que a doença não fosse simplesmente restrita ao aparelho respiratório. Eu me lembro muito bem de um caso de uma médica do Hospital Emílio Ribas, que ela identificou, por um acaso, num paciente internado na UTI, um quadro de obstrução vascular periférica. E ela, usando o tratamento preconizado para aquela condição, ela conseguiu reverter aquela situação. Prestou-se atenção em que esses pacientes, os pacientes mais graves, eles apresentavam um quadro muito disseminado de várias alterações circulatórias. Então, começou-se aí a entender que a doença não é uma doença que se limita, sim, somente ao aparelho respiratório, mas a porta de entrada é o aparelho respiratório. Depois que o vírus se instala no nosso organismo, os mecanismos de defesa do nosso organismo eles começam a agir, tentando localizar o processo inflamatório e conter a multiplicação viral. Nós temos no nosso sistema de defesa células que localizam e englobam as partículas estranhas e processam esse material químico, passando isso para a célula de memória. Esse é um processo que, inclusive, é o responsável pelo desencadeamento de células
específicas que produzem os anticorpos. Anticorpos esses que vão ser utilizados para neutralizar o vírus e impedir que ele se acople em novas células. Então, essa fase de reconhecimento do vírus, identificação dele e produção de substâncias que vão tentar neutralizar, ela passa por um momento, que esse momento é o grande divisor de águas, né? Vamos dizer assim, entre você ter a evolução para uma fase grave ou não. Algumas pessoas comprometidas, e a gente vai ver quais são esses grupos de risco, elas têm mais suscetibilidade de ter essa forma de doença grave. E essa doença se manifesta pelo que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. À medida que o processo inflamatório que esse vírus causa no organismo, ele vai se espalhando, porque o vírus vai circulando no sangue, ele vai também ativando mecanismos que desencadeiam essa coagulação intravascular. Daí, aquele quadro de falência múltipla de órgãos que acontece na fase final, onde você não tem grandes expectativas de ter uma recuperação da pessoa. Então, voltando, é uma doença respiratória inicialmente, mas, em alguns casos, ela pode evoluir para um quadro grave e disseminado, onde você tem fenômenos inflamatórios e coagulação intravascular. Então, os indivíduos suscetíveis são, viu-se isso estatisticamente, que indivíduos com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, não só doenças respiratórias crônicas, mas doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e outras, diabetes, e aquelas pessoas com um sistema imunológico comprometido ou por doenças infecciosas ou neoplasias do próprio sistema de defesa, né, as leucemias, ou que usem drogas imunossupressoras, essas pessoas, não que elas tenham mais suscetibilidade de ter a doença, mas de desenvolver esse quadro mais grave. Esses são os chamados indivíduos de grupo de risco. Se preocupou-se com essa característica desses indivíduos em limitar a circulação deles principalmente. Então, a doença é uma doença transmissível, mas que nesses indivíduos ela tem uma possibilidade maior de evoluir para a forma grave. Não que essa forma grave não possa acontecer no indivíduo que não seja desses grupos. Mas a preocupação, principalmente da saúde pública, foi com esses grupos de risco, fazer com que eles não fossem infectados. Então, todos aqueles cuidados de prevenção, né, que a gente vai ver mais tarde, eles visam não só proteger o indivíduo, mas proteger que esses indivíduos infectados eles comprometam esses indivíduos do grupo de risco, na população geral. Então, voltando à questão da doença em si, como se identifica essa doença? Clinicamente, né, você tem na entrevista inicial com o médico toda uma coleta de informações, onde você vai tentar identificar se aquele indivíduo se expôs a uma situação de risco ou com contato com uma pessoa infectada ou potencialmente que esteve em ambiente infectado. Vai tentar identificar se aquela pessoa tem alguma alteração física e vai partir para os métodos de diagnóstico laboratorial, onde você tem três grupos de exames principais. Aqueles que identificam a infecção em si, né? No caso aí você tem o método de identificação da proteína viral, PCR, que é um método que identifica a infecção aguda, onde esse vírus ele expõe seu material e esse material genético ele é possível de ser reconhecido. Esse material genético ele depois ele vai deixar de ser identificável. E aí você vai ter aquela fase onde você assimila o material genético e produz os anticorpos. Esses anticorpos eles são identificados por reações específicas, onde você tem, no 7º até o 14º dia, após o início dos sintomas, o anticorpo IgM como principal
anticorpo que é identificável por esses métodos. E você vai ter depois a produção do IgG, que é o anticorpo que se diz, estabelece uma identificação prévia depois do 14º dia. Esses anticorpos, eles são circulantes, eles circulam e são identificados no sangue através de métodos específicos. Porém, a partir do 7º dia somente que você consegue identificar esses anticorpos no sangue. Tá? Então, IgM e IgG são anticorpos que informam que esse indivíduo teve contato e está produzindo substâncias para tentar neutralizar o vírus. Os exames que no serviço de saúde e em hospitais, inclusive, quando a pessoa é encaminhada para a internação, são feitos, eles buscam identificar as alterações localizadas em órgãos-alvo da infecção pelo coronavírus. Então, pulmão, né, através dos exames de imagem, raio-x e ressonância magnética e tomografia computadorizada, e as alterações de coagulação sanguínea e alterações em órgãos como fígado, coração, rins, principalmente, que esses são os órgãos vitais. Lembrando que a doença, como é uma doença sistêmica, ela pode alterar vários órgãos, mas se busca, principalmente no paciente internado, dar condição de identificar precocemente, primeiro, as alterações de coagulação, para tentar bloquear esse processo, que é um processo progressivo, e vai comprometer funcionalmente todo o organismo. As medidas de prevenção, então, que a gente preconiza é a proteção, né, criando uma barreira mecânica através do uso de máscaras, fazer com que o indivíduo, mesmo que infectado, ele não possa contaminar outras pessoas. É preconizado o uso de máscaras para que você use no social, no coletivo. Por quê? Porque você vai prevenir a infecção cruzada entre as pessoas e você preconiza a higienização das mãos sempre, principalmente no contato com objetos, principalmente esses objetos que potencialmente podem ser contaminantes, tá? Então, superfícies que você entra em contato, objetos de uso pessoal, mesmo no seu trabalho, canetas, outros objetos que você constantemente usa, manipula, são objetos que potencialmente podem ser contaminantes. Esses objetos têm que ser higienizados. O distanciamento social. O distanciamento social visa também a dificultar a infecção cruzada entre pessoas, estabelecendo uma distância mínima de 1,5 metro a 2 metros entre as pessoas para que evite esse material infectante chegar a outra pessoa. Como você trata essa infecção? Bom, não existe até o momento nenhum protocolo que estabeleça medicações eficazes, plenamente eficazes contra o coronavírus. As medicações que se usam na fase leve são medicações sintomáticas, ou seja, medicações que tendem a aliviar os sintomas que a pessoa está apresentando, analgésicos e remédios para a febre. Na pessoa internada, o que se usa, o objeto do tratamento é diminuir a replicação desse vírus dentro do organismo, tá? Nos casos graves, onde você já tem alterações inflamatórias, você usa substâncias anti-inflamatórias, como os corticoides. Corticoides são substâncias que visam a diminuir a intensidade dessa inflamação no interior do organismo, no meio interno. Você busca também fazer a anticoagulação, fazer com que essa coagulação que se estabelece através do processo infeccioso ela seja bloqueada, dando tempo para o organismo tentar eliminar o vírus através de substâncias que inibem a replicação desse vírus no organismo. Tratar infecções concomitantes, que são importantes na pessoa gravemente comprometida, é outro objeto do tratamento, dos protocolos de tratamento. E dar medida de suporte, porque o primeiro órgão que é comprometido mais gravemente é o pulmão.
Então, você busca dar suporte respiratório, melhorar a oxigenação do sangue dessa pessoa. Busca também fazer com que o aparelho circulatório ele tenha funcionalmente uma evolução melhor. Então, você busca manter a circulação sanguínea sempre em condições adequadas. Esse é o objetivo principal. Fazer com que essa doença, e a gente sabe que a evolução dela, mesmo na pessoa internada, é uma evolução longa, ou seja, a pessoa que vai para o tratamento intensivo, ela, segundo o que já foi veiculado pelo Serviço de Saúde, ela fica bem mais do que um mês internada. Então, vê-se que é uma doença que a evolução dela faz com que as condições em que você tem que lidar com essa pessoa são condições de extensa internação e, portanto, você precisa tomar todos os cuidados para que, nesse período, a pessoa não tenha uma evolução sistêmica. Então, você tem que tentar ser o mais rápido e agressivo possível. O que o cenário do nosso país ele apresenta de diferente em relação à disseminação dessa doença infecciosa? Primeiro, que, diferentemente da maioria dos países, por exemplo, da Europa, eu não posso dizer da Ásia, porque existe a China, e na América do Norte existe os Estados Unidos, o nosso país tem uma grande dimensão territorial. Então, tratar a saúde pública, tratar essa doença infecciosa de uma forma uniforme, não dá. Viu-se exatamente isso. As rotas de disseminação que a doença seguiu aqui são as rotas das grandes vias de comunicação entre os diversos estados do nosso país. E pensar nisso significa você pensar no transporte rodoviário, transporte marítimo e transporte aéreo. Nas regiões mais ao norte do nosso país, essas condições são muito desfavoráveis para você pensar em mecanismos de prevenção. As diferenças socioeconômicas regionais influenciam no estabelecimento dessa doença e como ela se dissemina localmente. Pensar que o acesso às condições de saneamento e mesmo a tratamento de água e esgoto, fornecimento de água, todas essas condições, além do baixo poder socioeconômico da população, fazem com que as aglomerações elas sejam muito mais frequentes e as condições de disseminação dessa doença elas sejam muito mais fáceis nesses lugares. A interiorização da doença tem demonstrado exatamente isso, que essa doença ela vai ter uma disseminação local sempre mais intensa quando as condições de saneamento e as condições socioeconômicas forem desfavoráveis para a população. Mesmo a distribuição das faixas etárias e a prevalência das doenças crônicas na nossa população, que é muito diferente da dos outros países, elas favorecem com que o perfil da doença no nosso país adquira uma característica muito própria. A nossa rede de saúde pública e os recursos que ela tem não foram suficientes para conter a demanda, né, e fazer com que essa demanda pudesse ser atendida de forma adequada. Nós vivemos uma situação de quase colapso, muitas vezes. E esse é variável conforme a região. Então, o sistema de saúde, apesar de ter uma estrutura hierarquizada e de diferentes níveis de complexidade, ela não tem recursos e a administração desses recursos deixou muito a desejar. Existe uma frase que a gente ouviu de uma pneumologista do Rio de Janeiro, que eu decidi reproduzir, porque é isso que é o retrato do nosso país. No Brasil, existem diversas epidemias, não uma só. Então, não se pode tratar a Covid-19 de uma forma homogênea, sem levar em consideração as características socioeconômicas de cada região. Tá certo? Esse é o cenário que o Brasil tem diferenciado e não pode ser comparado com outros países. Tá? E nos ambientes de trabalho? O ambiente de trabalho é um aspecto à parte.
Trabalho, inclusive, eu coloquei esse conceito aí, é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que a gente exerce para atingir uma determinada finalidade. O ambiente de trabalho não se pode também tratar os ambientes de trabalho de uma forma homogênea. Por quê? Porque são compartilhados por diversos grupos, tá, de dimensões diferentes, em períodos diferentes e com dinâmicas de funcionamento relacionadas à finalidade que aquele ambiente tem. Então, quando você fala de ambiente de trabalho, não há regras uniformes. Vai depender muito de como que ele foi construído. E, nessa forma de construção, como ele é organizado para funcionar. Teve uma vez que eu falei que o ambiente de trabalho é como a casa da gente. As regras são estabelecidas, mas elas têm que ser analisadas de tempos em tempos. O que é importante você considerar no ambiente de trabalho? Os riscos inerentes a ele e os riscos que podem ser agregados a ele, por condições diferentes. Num ambiente de trabalho, pensando agora na Covid-19, o que importantemente facilita a disseminação do vírus no ambiente? Você ter um portador que seja assintomático ou não, porque às vezes o indivíduo está infectado e fica assintomático o tempo inteiro, vocês sabem disso. Você não utilizar uma proteção respiratória individual, você facilita a disseminação do material infectante de pessoa para pessoa. Dentro da organização do processo de trabalho, você pensar o distanciamento é adequado ou não. O distanciamento inadequado entre trabalhadores na execução do processo pode ser um facilitador. Sim. Medidas de higienização dos próprios equipamentos de trabalho, das ferramentas, das superfícies que são manipuladas pelo trabalhador. Sim, se você não higienizar adequadamente, são potencialmente problemas. Podem ser fonte de contaminação. O contato com objetos, né, que sejam potencialmente contaminados, pessoas mesmo que compartilham objetos entre si, não necessariamente ligados ao trabalho. Isso pode ser problemático também. Então, pensar no ambiente de trabalho, como a gente pensa, como a gente organiza, como ele funciona, primeiro para pensar em formas de prevenção, você tem que pensar na forma de organização desse ambiente. Como é que o meu ambiente funciona? Como que eu estou dentro dele e como que é o processo que eu estou executando? Para você pensar aí, sim, quais são os riscos potenciais, qualificar esses riscos e quantificá-los. Então, dentro da população trabalhadora, você tem aqueles grupos homogêneos de exposição. Grupos de homogênea exposição, nesse caso, levam em conta todos os fatores que levam esse agente especificamente a se disseminar no ambiente de trabalho. Tá certo? Por isso, quando você cuida da saúde do trabalhador, e você pensando no risco potencial, você, nesse caso, na doença, na Covid-19, você tem que tentar identificar qual é o estado de imunidade desses trabalhadores. Por isso, a testagem. A testagem dos trabalhadores leva em conta o quê? Você identificar o estado de imunidade deles e, mesmo durante o desenrolar, mesmo com a evolução, você ter ações educativas para reforçar as medidas de prevenção junto a esses trabalhadores. Pequenos detalhes podem ser importantes, por exemplo, o contato com objetos, maçanetas de porta, botões de elevador, lugares onde a pessoa manipula para entrar, passar de um ambiente para outro. Tudo isso fazem parte de orientações preventivas. Como exemplo, identificar os indivíduos pertencentes a grupo de risco na população trabalhadora. Esses grupos de risco, essas pessoas, devem fazer trabalhos sempre remotos, evitar a exposição delas, principalmente no trajeto
do trabalho é uma forma de você evitar que a transmissão ela alcance essas pessoas. Então, a gente preconiza que as pessoas incluídas nesses grupos, elas executem sempre um trabalho remoto. Elas devem ser prevenidas de entrar em contato com o ambiente de trabalho até que você tenha um controle melhor dessa doença infecciosa. O uso de máscaras, sempre que sair de casa, com aquelas trocas a cada 3 horas, isso também é importante, sim, porque previne que você, no trajeto para o trabalho ou do trabalho para casa, você seja infectado. Evitar aglomerações é um ponto importante, porque se falou recentemente da transmissão pelo ar, né? A transmissão pelo ar do coronavírus. A transmissão pelo ar ela acontece principalmente em ambientes em que você tem aglomerações, e principalmente se ambientes sejam fechados. As aglomerações na ida para o trabalho e na volta para casa são outro problema que é importante considerar. Lembro-me do Rio de Janeiro e São Paulo, onde você tem um sistema mesmo público de transporte, você tem aglomerações que você não consegue evitar de estar dentro delas, né? Alguns trabalhadores, por exemplo, eles têm transporte próprio, outros têm transporte que a empresa fornece. Então, uma aglomeração, sim, mas pensem no trem, no sistema público de transporte, no ônibus, no trem, no metrô, né? Então, essas situações elas têm que ser pensadas em políticas de saúde. Tá? Na chegada do trabalhador, né, verificar a temperatura na entrada da empresa é importante, porque você pode identificar uma situação até de risco para o trabalhador entrar lá e para quem está lá dentro. Então, sempre que você verifica a temperatura acima de 37,8, esse trabalhador tem que passar uma entrevista com o médico, né? Aliás, isso é uma coisa que visa não só a entrada, como durante até o período de trabalho. Se, por exemplo, a pessoa se sente mal, tem que se oferecer facilidades para ela ir passar no médico, medir a temperatura, para que evite exatamente essa situação dela, em se sentindo mal, não ter aonde recorrer. Revisar as jornadas e turnos de trabalho, por quê? Porque, nesse caso, você também reduz o tempo em que a pessoa potencialmente pode estar se expondo ou contaminando o ambiente de trabalho. Você reduz, inclusive, a movimentação, a circulação das pessoas, diminuindo a transmissão. Nesse caso, você teria que recompor turnos, recompor grupos de trabalho. Pensar nisso. São medidas importantes. Reforço das medidas de higienização como forma de evitar a transmissão através de compartilhamento de objetos. Eu coloquei aqui na circulação pelos diferentes setores, pessoas que executam serviço de manutenção, né? Pessoas que executam serviços simples, em que elas têm que se locomover de um setor para outro. O cara da expedição que vai levar o material para a produção e vice-versa. Essas medidas de higienização, elas são preconizadas toda vez que você tem mudança de ambiente, tá? Então, ida a refeitórios, outra situação, ida a sanitários. Então, disponibilizar sempre formas da higienização ser feita na hora que você entra e na hora que você sai, certo? O distanciamento social ele não tem que acontecer somente em espaços compartilhados. A organização do processo de trabalho, pensar também se existe alguma forma de, em executando o processo de trabalho, ele poder ser redimensionado para você ter um distanciamento adequado entre os trabalhadores. Isso é uma forma de prevenção também. A melhoria da ventilação dos ambientes de trabalho e o sistema de captação de ar, porque uma vez que você tem a partícula líquida em suspensão no meio ambiente, é adequado que você tenha uma ventilação para você ter uma dispersão daquela partícula.
Equipamentos de proteção individual e outros objetos não devem ser compartilhados, isso é verdade. Os equipamentos, inclusive, de proteção respiratória, têm que ser adequados à finalidade que ele se destina dentro do próprio processo de trabalho que já existe na empresa. Pensar que existe um risco cumulativo, você tem um risco biológico potencial, mas você tem o risco inerente ao próprio processo de trabalho. Isso tem que ser considerado e dimensionado pelo próprio Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa. O cuidado quando você tem um vestuário com máscara e uniforme, sempre ter disponibilidade de, no transporte para o trabalho, você ter um recipiente ou algum lugar para você guardar o que você usa e que vai ser reutilizado ou vai ser guardado para ser descartado ou limpo. Tá? Uniformes, ter um espaço ou um sistema para você higienizar uniformes periodicamente, vestuários e outros equipamentos que podem ser feitos. A higienização do maquinário, como a gente falou, e ferramentas e outros objetos que são utilizados e compartilhados com outros grupos de trabalho que vão entrar. E, principalmente, a notificação dos casos. Casos que podem ser suspeitos inicialmente, mas depois de confirmados, são casos que têm que ser notificados. Os afastamentos, eles pura e simplesmente não se restringem somente ao trabalhador. Você pode ter que afastar pessoas da família do trabalhador, então encaminhar, orientar esse trabalhador a buscar o serviço de saúde, sim, tá? Notificar ao serviço de saúde todo o caso confirmado, tá? E se é suspeito, ele tem que ficar afastado no mínimo 14 dias, para você ter condições de fazer a confirmação do diagnóstico. Tá? A emissão da comunicação de acidente de trabalho, ela presume uma investigação, um processo de investigação para ver se a fonte de contaminação daquele trabalhador pode ter sido o seu próprio ambiente de trabalho. Tá? Essas são formas que a gente pensou de recomendar quando você pensa no cuidado à saúde do trabalhador e aos ambientes. Cuidado do trabalhador, sem cuidar da organização do processo de trabalho e pensando nos riscos inerentes ao processo de trabalho nos diversos ambientes, é fazer uma coisa incompleta. Tá? Então, pensar que o ambiente de trabalho é um local onde a gente passa grande parte da vida e a gente tem que cuidar. Tá? Esse cuidado ele tem que ser um trabalho de todos. O trabalhador, os dirigentes sindicais, eu penso que são importantes, e pessoas que vão participar dessa discussão. Eu acho que, por isso, a gente está tendo essa discussão com vocês, esse bate-papo. E esse trabalho, ele com um tempo, a gente vai ver os resultados dele, conforme a gente fizer o melhor que a gente pode, certo? Esse é o recado que a gente gostaria de deixar para vocês. Os cuidados básicos, tá? E a gente fazer o melhor que nós podemos. É esse o nosso recado.